sentimento foi de frustração, de tristeza, assim, em ver tantas pessoas implicadas, né, no golpe, assim, né, uma coisa, me sinto assim, como se fosse vítima de um estelionatário. E a minha sorte é que eu consegui este outro grupo que eu estou desenvolvendo, que isso me trouxe pelo menos o meu sonho, eu pude realizar. Helena se matriculou na escola Elite Acting Filmes. Já essa mulher matriculou o filho de apenas 9 anos. Se tratava de um projeto que era a gravação de um curta-metragem Kids, que era algo inédito, que até 90% do elenco era composto por crianças, e que seria em 3 etapas o projeto. O primeiro, aulas de teatro, e que as aulas de teatro seriam concluídas com uma apresentação no teatro, em vários teatros da cidade, inclusive no São Pedro, com bilheteria vendida pelo Simpla e com um pagamento de cachê às crianças. Segundo esta advogada, que tem colaborado com as famílias de forma voluntária, o grupo agia sempre da mesma forma, criando expectativas que mais cedo ou mais tarde seriam frustradas. As abordagens se dão em via pública, né? Alguns casos se deram em via pública ou por redes sociais, né? Onde a empresa vai lá, avalia alguns perfis de criança, especialmente, mas também de pessoas de mais de 50 anos e vários idosos também envolvidos nessa situação, avaliam os perfis, entram em contato informando que, a princípio, elas teriam ali um perfil, uma imagem, uma aparência física perfeita para a produção de um curta-metragem e uma aparência física perfeita para a produção de uma peça de teatro, né? E eles informam que, a princípio, já teria um prazo determinado para seleção de atores. A denunciante relata que, com o uso de pressão psicológica, crianças, adolescentes e idosos eram captados. Ao chegarem na escola, começava o processo de encantamento. O teste demandava a memorização de uma cena e também a apresentação de um monólogo. Com a aprovação no teste, o tom da conversa mudava. Seria necessário dar início a aulas de teatro para aprimorar e lapidar o talento recém-descoberto. Aí eu achei, estava querendo tanto isso, né? E era um momento assim que eu também tinha histórias familiares, eu tinha perdido a minha mãe há um mês e uma semana, então eu estava querendo realmente algumas coisas de vida, de coisas que me motivassem, assim, momentos bem difíceis, né, com a morte dela. A gente agendou de quarta para sexta-feira, e aí eu tenho o áudio dela dizendo que eu precisava ter certeza de que eu iria, elas precisavam ter certeza de que eu iria estar lá, porque na semana anterior elas tinham perdido um elenco inteiro, porque uma outra criança não tinha comparecido. Então era esse tipo de pressão, assim, né? Depois, agora, olhando de fora, eu digo, meu Deus, como é que pode perder o elenco inteiro por causa de uma criança, né? Ex-professor da Elite Acting, Marcos Kligman, afirma que tudo não passava de uma ilusão que era vendida. Na verdade, essa é uma empresa de telemarketing, em primeiro lugar. Depois é que eles se vendem como um curso, mas eles são uma empresa de telemarketing. Porque eles trabalham para jogando verde para muita gente. Tem uma salinha bem pequena, bem apertada lá, onde muita gente humilde fica chegando no Instagram, no TikTok de adolescentes e convidando essas pessoas a participar de um grande filme, a tirar DRT, enfim, prometendo coisas que não são verdade. Eles falavam que eu era diretor de uma grande emissora de televisão e, enfim, isso nunca aconteceu. Tudo isso para que a pessoa assinasse um contrato. Esse contrato podia ser de valores muito altos, numa média de 3, 4 mil, às vezes mais, dependendo da cara do cliente. Essa escola responde a 77 processos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Existem no mínimo mais 20 contra a mesma empresa, só que em outro nome. A maioria das ações busca a rescisão contratual e até mesmo indenizações. E aí, depois que se criou toda essa expectativa dele se apresentar em teatro, dele receber cachê, dele gravar um curta-metragem, que ela disse que era com lançamento internacional, inclusive eles estavam negociando com Netflix e Prime, sabe? Ela falou exatamente isto, né? E depois de criar tudo isso, assim, e aí eu tive que contar para ele que na verdade a gente tinha, né, sofrido um golpe, enfim, que
todo que a gente desembolsou de tempo, de energia, de dinheiro, né, não ia acontecer, não ia ter resultado, ele ficou muito frustrado. Eu já tentei via banco só cancelar, bloquear as próximas, foi 4.700, né? Começou de Porto Alegre, eu não tive assim, maiores gastos, não sei as coisas de passagem, né, de Uber e tudo mais, mas 4.700. Eu não tinha acesso às vendas, como é que era feita as vendas. A gente sabia, as promessas a gente sabia mais ou menos, mas nossa função ali enquanto artista era dar aula, a gente fazia tudo possível. Uma vez eu montei uma peça do Shakespeare e eles me deram para uma sala, uma peça que tem mais ou menos 20 atores, uma salinha bem pequenininha com vassouras ali dentro. Nesta semana, uma representação coletiva foi protocolada. 106 pessoas assinam o documento, mas o número de vítimas é ainda maior, envolvendo crianças, que não entraram nessa listagem. A gente realizou essa representação coletiva de modo a demonstrar ao Ministério Público, né, o impacto que essa empresa vem trazendo à coletividade, sem contar que ali a gente está falando de 106 pessoas, sem mensurar as demais pessoas que talvez estejam caindo neste mesmo golpe na data de hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Né? Então a gente está fazendo uma representação coletiva para ter uma abordagem, para a gente conseguir demonstrar numa amostragem maior de que há uma ação pensada, estruturada. O Ministério Público deu início ao encaminhamento de ofícios para os órgãos públicos responsáveis. A Elite Acting Filmes foi acionada pela produção da Record TV RS, mas não retornou ao nosso chamado. Já o advogado da empresa informou que está esperando orientações da escola para redigir nota ou prestar depoimento. Um dos pedidos é informar o descumprimento do TAC anterior e solicitando a imputação de multa, tá? E nesse caso, solicitando também a imputação de uma multa maior, tá? Segundo pedido, a gente pede a investigação pelos crimes de fraude e estelionato, né? A gente está ali apresentando indícios, provas, agora a gente está inclusive organizando um arquivo maior para apresentar prova de caso por caso. Nós estamos, assim, muito abalados por ser com o nosso filho. Talvez se fosse conosco a gente não estaria tão mal, mas com o nosso filho, uma criança, né? E por tudo que elas criaram na cabecinha dele, assim, sem medir qualquer tipo de consequência que isso poderia gerar.